Uma ferramenta que eu gosto muito de usar para o planejamento de histórias é a árvore da história. Para fazer a árvore da história, nós precisamos da escaleta, que é aquela ordenação dos fatos, das cenas que compõem uma história. Então, de novo, a gente vai trabalhar com a história da Cinderela para experimentar essa nova ferramenta. A árvore da história, ela se baseia em ramificar as possibilidades de cada história e de cada evento a partir de uma série de perguntas. A primeira dessas perguntas é e se? Digamos que a madrasta proíbe a Cinderela de ir ao baile. A próxima ação dramática é a fada madrinha aparecer e fazer a sua mágica. Mas e se a gente quiser trocar essa história e, ao invés de chorar e esperar por um milagre que vem na forma da fada, a Cinderela sequestrasse uma das meia-irmãs e exigisse a possibilidade de ir ao baile? Nós teríamos toda uma nova história a partir de uma pequena mudança no que acontece na história original. E essa mudança vai gerar uma história diferente da anterior. Da mesma maneira, ao invés de sequestrar uma irmã ou esperar a mágica da fada aparecer, a Cinderela pode colocar fogo na casa e fugir, e isso vai levar a história para outro lado completamente diferente. Por meio dessa pergunta, e se, a gente pode, em cada entroncamento da história, em cada intervalo entre duas ações, mudar o rumo dos acontecimentos propondo ações diferentes por meio dos personagens. Isso nos dá muita liberdade para experimentar para onde a gente quer levar a nossa história. A gente pode alterar qualquer história a partir dessa pergunta e se. O mesmo vale quando a gente quer pensar sobre como algo chegou a ser o que é. E nesse caso, a gente usa a árvore para perguntar por quê. Digamos que eu quero uma história, ou eu penso, nossa, que legal seria ter uma história em que uma moça foge quando os sinos batem meia-noite. Mas por que ela está fugindo? E então eu uso a ferramenta da árvore da história para voltar no tempo e ir buscando as ações que fizeram essa fuga acontecer. Da mesma forma que a pergunta e se, a pergunta por quê remete a infinitas combinações de histórias possíveis. E isso nos permite avaliar qual história nos agrada mais. E como decidir quais são as melhores ações e quais são as relações possíveis dentro da história? Existe mais uma pergunta na qual a gente pode se apoiar para decidir quais são os melhores caminhos para uma história. E essa pergunta é: qual seria a pior coisa que poderia acontecer nesse momento com o personagem que nós estamos acompanhando? Essa pergunta, ela se baseia naquela ideia de criar empatia entre personagem e leitor. E nós criamos empatia por meio do sofrimento. Então, quando o protagonista, o personagem que nós estamos acompanhando, sofre com a pior coisa que poderia acontecer com ele, a gente sente na pele, como leitores, da mesma maneira que nós sentiríamos se estivéssemos vivendo aquela situação. Então essa é uma ótima pergunta para descobrir o que pode vir a seguir. Por exemplo, quando a Cinderela vai ao baile de dança com o príncipe, a pior coisa que poderia acontecer não é ela fugir quando os sinos batem e conseguir escapar, mas é a pior coisa que pode acontecer e manter a história caminhando rumo ao objetivo, que no caso dela é trabalhar com a noção de felicidade. A árvore da história, ela também nos permite lidar com uma situação super comum, que é ter uma ideia inicial. Por exemplo, eu quero começar uma história em que a Cinderela está vivendo com a madrasta e eu tive a ideia do ponto final. Vou terminar essa história com o príncipe encaixando um sapatinho de cristal no pé da Cinderela. Esse meio de campo eu ainda não conheço, o meio da minha história. Então eu uso a árvore e crio tantas combinações quanto forem necessárias para que eu encontre uma sequência de ações entre o e se e o porquê que levem a esses dois pontos, esse ponto inicial da Cinderela vivendo com a madrasta, a encontrar o ponto em que o príncipe procura pela Cinderela e o sapatinho encaixa. A grande vantagem dessa árvore da história é que ela nos liberta da noção de que uma ideia ela é única e imexível. A gente pode alterar qualquer história usando a árvore. E isso, como escritores, nos liberta
profundamente da necessidade de acertar de primeira. Se uma história não estiver boa, a gente muda o galho que está seguindo e melhora a nossa história.